Nada melhor que um vexame dentro de campo para aplacar uma crise fora de campo. Não é não, meu Coringão? Hoje vamos falar de Huracan 1, Corinthians 0. E como diz um poeta, né, um provérbio, um ditado popular, vou deixar o card aqui o vídeo inteiro para o pessoal se deleitar, tá bom? Pá! Acesso negado. Rapaz, o Corinthians ontem foi para a Argentina e jogou contra o Huracan. E ouvi muitas pessoas falando que não entendiam como um vexame, enquanto outras entendiam como um vexame. Então, antes de passar uma análise do vídeo, eu vou deixar aqui a minha visão do que eu entendo que aconteceu ontem, tá? Mas não foi um vexame, mas foi um baita de um vexame. Foi um baita de um vexame. Independente do Huracan não ser um time grande, independente dele estar na final do Clausura, que é o campeonato argentino, o Huracan botou 9 reservas. O Huracan foi com o time reserva. O Huracan estava totalmente desmotivado, desmobilizado para o jogo. Não tinha mobilização. O Huracan já estava classificado. O Huracan já tinha uma das melhores campanhas do torneio. Se perdesse ou empatasse com o Corinthians, seria uma das melhores campanhas de qualquer jeito, de qualquer modo. Você entrava nas redes sociais do Huracan, só se falava da final contra o Platense, né, do torneio Apertura argentino. Ninguém estava mencionando a Sul-Americana. E acho que foi um jogo ideal que caiu para o Corinthians. Por mais que o que acontecia, né, no Corinthians do capítulo Augusto de Melo fosse complicado, da questão do impeachment que envolve a política do clube, a questão organizacional do clube, que está uma zona, que está uma patifaria, nada melhor do que um jogo, nada melhor do que o campo para aplacar esse problema. E era uma vitória que eu enxergava, ainda errei, né? Eu enxergava um resultado que o Corinthians conseguiria fazer. Se o Corinthians não ganhasse de pouco, né? O meu placar, o meu palpite era 1-0 para o Corinthians. Acreditava que o Corinthians empataria esse jogo. O Corinthians que vai a campo, também vou deixar o card aqui, com Hugo Souza, Félix Torres de lateral direito. Vai com Kaká e André Ramalho, Angeleri na lateral esquerda. Como primeiro volante, o Dorival usa o Martins. Como segundo volante, ele usa o Ranieri. Aí ele tem mais à frente, com meias de interligação, Bidon e Carrilho. Tá? Na frente ele tem Romero e Depay. E o Corinthians, ele não se entrega. Eu não sei o que acontece com o Corinthians, que o pessoal manda um portunhol, manda um olá, que tal, começa a escorrer pela perna dos caras. Eu não sei, sabe? Porque não dá pra chegar e falar que tem muito cara novo. O Corinthians tem muito cara que é, com perdão da palavra, é macaco velho. Tem muito cara que é experiente, tem muito cara de seleção, tem muito cara que é estrangeiro, conhece do riscado. O Angeleri é argentino, o Félix Torres é equatoriano, sabe? Você tem um próprio Memphis, jogador de Copa do Mundo, sabe? Romero cansou de jogar Libertadores, cansou de jogar Sul-Americana, tem experiência, sabe como funciona. O próprio Carrilho é um cara de experiência também, o Martins. Então não é um time novo, um time que, sabe, não tem malícia de como funciona. A questão é que o Corinthians não tem nenhuma compatibilidade com o torneio sul-americano, internacional, seja uma Sula, seja uma Libertadores. E isso acaba respingando tanto no trabalho do Dorival quanto nos jogadores. Agora não tem mais Augusto para ninguém bater. Entendeu? Agora não vão ficar falando muito de renovação e transparência somente, porque o resultado tem que aparecer no campo. O primeiro lance do jogo é um lance, se eu não me engano, do Huracan, né? Uma batida que o Hugo faz uma boa defesa, depois aos 38 do primeiro tempo tem uma bola que sobra, né? E o Corinthians manda para fora. Final do primeiro tempo, um jogo ruim, fraco de dar sono, né? O Racing controlava o jogo. O Huracan. O Racing estava jogando com América de Cali. O Huracan controlava o jogo, não tinha dificuldades em impor o seu ritmo. O Corinthians do Dorival, acho que na minha concepção não teve um senso de urgência. Acho que o Dorival ele não conseguiu, né? Segundo o que o Dorival falou na coletiva de imprensa, a equipe não assimilou o que ele queria. E
a impressão que dava para quem assistia era que não tinha um senso de urgência. Parecia que o Racing tinha que... o Huracan tinha que ganhar aquele jogo, e não o Corinthians. Né? Parecia que o Corinthians sabia que o Racing ia ganhar do América de Cali e o outro jogo da chave. O Racing, que é o bônus round do grupo. E o Corinthians... um meio de campo do Corinthians muito concentrado, muito fechado, não tinha variação, não tinha abertura, porque o Dorival não estava jogando com pontas. O Carrilho não faz, por mais que o Carrilho tenha uma certa velocidade, mas não é tanta, não faz esse tipo de jogada. O Bidon tem uma qualidade, é um bom passador, mas ainda está oscilando porque é um garoto novo. E eu não entendi o fato dele não ir com o Coronado para um jogo como esse, por exemplo, né? Se for para tentar atacar e principalmente machucar a linha de defesa do Huracan. Ficou muito... o Memphis muito largado. E aí acho que a gente tem que conversar sobre Memphis, porque é um cara que para fazer gol no Vitória o Memphis serve. Para fazer gol no Cuiabá em casa, contra o Guarani, contra o Olaria, no amistoso, o Memphis serve. Quando o assunto é Libertadores, quando tem que ser um jogo de Libertadores para resolver, o Memphis não resolve. Quando tinha que ser ontem para aparecer, já que o Yuri está machucado, já que o Garro estava voltando de lesão, o Memphis não colocou a bola debaixo do braço. O Memphis tem uma boa passagem pelo Corinthians, vai do ponto de vista, tá? De quem enxerga, de quem vê, mas não está entregando. Vem o segundo tempo, tá? E com 2 minutos de jogo, o Huracan consegue o gol com o Watson, né? Uma bola que a zaga do Corinthians afasta mal, a bola vem do lado direito, o cruzamento, o André Ramalho erra até na cabeçada, ele erra o tempo de bola, a bola sobra sozinha, o Hugo tenta até defender, mas acho que como veio uma bola rasteira, forte, rasante, o Hugo não teve muito que pudesse fazer. 1-0 para o Huracan, e o Corinthians, o que já estava ruim, ruiu, porque o nível de exigência, de urgência ficou 0. Sabe, o Huracan tentou outros chutes, teve um chute que o centroavante deles dribla o Kaká dentro da área numa baita bola recebida, finaliza à esquerda do Hugo, muito próximo do gol. O Corinthians não se encontrava até o momento que o Garro entra. Quando o Garro entra, também não dá pra gente exigir nada, tá? O Garro tá fora tem 2 meses por conta de um problema no joelho. Mas quando ele entra, você já vê que o Corinthians tem uma certa melhora, porque é um passador, é um cara que tem qualidade, é um cara que faz o jogo fluir. Teve a primeira defesa do goleiro, foi uma falta que o Garro bateu próximo dos 75 minutos. Tem o lance de um pênalti que o Corinthians reclama que se é no Brasil, aquilo é pênalti lá fora. E pelo histórico, tá, de arbitragens internacionais e pelo histórico do torneio sul-americana, aquilo não é pênalti. E aí, tirando esses 2 lances, o Corinthians não deu trabalho. O Corinthians não teve posse de bola, o Corinthians não teve nada. O Corinthians foi envolvido pela equipe reserva do Huracan. Com o Memphis, toda vez que perdia uma bola, nem acionado era, porque estava sumido no jogo, mas toda vez que perdia uma bola, botava a mão na cintura e ficava esperando. Sabe, o Romero, muita gente vai falar da qualidade do Romero. O Romero vai jogar com o Dorival porque o Dorival quer um cara que ajude a marcar, tá? O Romero é isso. Acho que o Dorival tá indo pro seu 10º jogo com a camisa do Corinthians. Só fez um jogo bom até agora, que foi contra o Inter, que foi o jogo que ele menos mexeu nas peças do Ramon. E aí vai um sinal de cobrança, porque, obviamente, trocar de treinador no meio de uma temporada é sempre uma má ideia. Mas quando você troca, você tem que dar um tempo pro treinador saber quem é quem. Esse papinho de torcedor, tá, que o pessoal cai, que, olha, o treinador vai ter 1 mês para saber quem é o Memphis, como que o Memphis joga e tudo. Cara, não é assim que funciona, tá? Em 1 mês se resolve, em 1 mês se aprende, em 1 mês se aplica tática e conhecimento e entrosamento. É de 6 meses para frente. O que a gente pode cobrar do Dorival é o entendimento de algumas coisas. Por exemplo, teve uma hora que o Corinthians só jogava a bola na área. Por que o Héctor Hernandes ele não entrou? Que se fosse para jogar bola na área, tira o Romero, coloca o Héctor Hernandes, tenha um cabeceador, um finalizador ali para você dizer, olha,
tentei ali pelo menos jogar a bola na área, botei um cabeceador, mas nem isso o Dorival tentou. Eu acho que a questão do Dorival é que o Dorival tá fazendo o mesmo que o Ramon ou até menos. E acho que ele não vai tirar tanto a mais do que o Ramon tirava. Até porque, por exemplo, o corintiano reclamava do Ramon. Mas o Ramon, o Corinthians do Ramon tinha uma cara. O Corinthians jogava num 4-4-2 com o losango. Tinha um primeiro volante, o Carrilho de um lado. Aí você tinha outro jogador que poderia ser o Ranieri do outro. Garro na frente com o Memphis e Yuri que se completavam. O Corinthians do Dorival ainda não. Né? O Carrilho está jogando numa função diferente. O Memphis vai começar a trabalhar numa função diferente, ainda não está meio que entendendo. O próprio Ranieri, o Ranieri está armando o jogo com o Dorival. Entendeu? O Ranieri está armando, ele está jogando de segundo volante com o Dorival para armar jogo com o Carrilho. E o Ranieri não tem essa qualidade, não tem essa capacidade de passe. E assim, não vou ficar falando muito mais sobre valores, até porque o Dorival, todo mundo sabe que o Dorival ganha 3 milhões no Corinthians, né? Então, é um elenco de mais de 20 milhões, é um técnico de mais de 3 milhões. E no momento, para o Corinthians salvar a temporada dele, a única coisa que o Corinthians tem é a obrigação de ganhar a Copa do Brasil. O Corinthians tem mais obrigação de ganhar a Copa do Brasil que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Botafogo, que o São Paulo, que o Inter. Mais que todos esses no momento. Por quê? Porque o ano contábil do Corinthians tem que ser salvo. O ano contábil tem que ser salvo. Tem que salvar o ano. Entendeu? Existem métricas, tá? Não adianta você cair e falar, não, porque agora vamos pro Brasileiro. Aí no Brasileiro você chega em sexto, sétimo, você vai pra Liberta do ano que vem. Existe uma questão de melhora do ano que vem, ok, mas e a desse ano? Foi tudo por água abaixo, foi tudo pelo ralo. É uma situação muito complicada, tá? O Corinthians, por mais que ainda fizesse um jogo péssimo, medonho, o Corinthians estava classificando-se culposamente. Culposamente, quando ele não tem a intenção de se classificar. Porque o América de Cali estava enfrentando o Racing, que era o bônus round do grupo, que tinha tomado 13 gols em 6 partidas. Depois eu fui até dar uma olhada nos melhores momentos, porque o jogo estava sendo no mesmo horário. Até os 70 do segundo tempo, assim, estava um massacre do América de Cali, o jogo 0-0, uma lambança do goleiro. Foi sair, chutou a bola nas costas do jogador do Racing. O Racing abriu o placar 1-0. O resultado classificava o Corinthians. E aí, para você ver a questão da vergonha, da humilhação, da dor que o corintiano passa, o América de Cali foi empatar o jogo aos 50 do segundo tempo. Aos 50. O torcedor do Corinthians não aguenta isso, não. É impeachment na segunda, é eliminação vexatória na terça. É uma eliminação vergonhosa. O tanto que o Corinthians andou, remou no Campeonato Brasileiro do ano passado, que estava para cair, conseguiu chegar entre os 8 melhores, não adiantou de nada. A meta do Corinthians na Liberta era as oitavas de final. Caiu na pré-Libertadores. Aí vai para a Sul-Americana. O grupo era fácil do Corinthians? Não era. Não era, tá? O Huracan é um bom time. Ok, concordo. O América de Cali é um bom time? Concordo em partes. É um time que joga e deixa jogar. E aí você tem o bônus round do grupo ali, que é um time de Série C. Tá? O Corinthians ele pegou um time de Série C e o Corinthians fez 1-0 em casa sofrendo, que era o Racing. O Corinthians ganhou deles fora sofrendo também de 1-0. Então, já demonstra a situação do Corinthians. O Corinthians, ele sai da Sul-Americana com 5 gols feitos e 5 gols sofridos. Uma média de menos de 1 gol por jogo. O Corinthians, ele tomou gol em quase todos os jogos. Exceção aos jogos do Racing, do Uruguai, toma gol em quase todos os jogos. O Corinthians precisa de alguns ajustes. O Corinthians precisa contratar. Como é que vai fazer? O Corinthians tem uma zaga que não impõe respeito, que não impõe segurança. Ah, mas o goleiro foi convocado. Sim, o goleiro do Corinthians faz uma baita temporada. É merecida a convocação. Mas sabe por que ele é convocado? Assim como o Brazão está no momento espetacular do Santos, para fazer o link? Porque a zaga não impõe segurança. A zaga é uma peneira. Qualquer coisa passa. Para quem não lembra, o Corinthians do Luxemburgo em 2022 era a mesma coisa.
Todo jogo se falava do Cássio. Não, porque o Cássio vinha 30 bolas no gol do Cássio todo jogo. Todo jogo o Cássio fechando, defendendo. Ah, porque o Corinthians do Lucha ficou 12 jogos. Era sorte. A sorte deixa de acompanhar o time também, a bola começa a entrar. Eu não sei como vai ficar a situação do Corinthians. Eu não sei qual vai ser a visão do Omar Stable sobre algumas coisas. O que eu sei, não dá para manter um elenco de mais de 20 milhões com um técnico que ganha 3 milhões de reais para fazer o que o Corinthians está fazendo. Não dá. Porque se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil esse ano, vai fechar no vermelho legal de novo esse ano. E aí, como que fica? Fica aquele ciclo do vermelho. Tá? Isso que a gente está falando da questão política. Não estou nem falando da questão futebolística, da vergonha que é. O Corinthians sofreu para ganhar do time de pedreiro da Venezuela, da UCV. O Corinthians perdeu para o Barcelona, tomou 3-0. O Barcelona ele não classificou nem para a Sul-Americana no reboteio. Tá? Não pegou nem reboteio da Libertadores, ficou em 4º lugar. Quem passou foi o Del Valle. Aí o Corinthians vai pro grupo, quase não ganha do Racing aqui, quase não ganha do Racing lá, perde as duas pro Huracan. O Corinthians, que é um dos melhores mandantes do Brasil, né, sai do Brasil, seja para qualquer competição internacional, mesmo que jogue em casa não é a mesma coisa, faz cocô mole. Então é uma situação que fica complicada. É complicada para o treinador, porque ele ainda vai ter que mexer em muita coisa, vai precisar entender muita coisa, e isso vai gerar uma certa pressão em cima dele, porque os resultados têm que vir de maneira mais rápida, agora que só tem o Brasileiro e a Copa do Brasil, e vai mexer com os jogadores, porque agora não tem mais Augusto, sabe, pra ser a galinha de porrada literalmente da mídia, ou literalmente, né, das comunidades, ou de todo mundo que olhava para o mau momento do Corinthians e mirava o canhão só na diretoria. O canhão agora está mirado para o campo também. E agora o Corinthians está na iminência de uma janela. Não se tem certeza se o Yuri fica, porque a Europa já tem sondagem para o cara. Não se tem certeza se o Depay vai ficar. Também não se tem certeza, tá? Também não se tem certeza. E também não tem certeza nem quem é que vai vir, até porque o Corinthians hoje não tem presidente. Situação complicada. Para o Ante é uma maravilha, para o corintiano é um completo desespero, tá? É desesperadora a situação do nosso timão. Eu peço que você, por favor, comente, compartilhe, deixe a sua ideia aqui, o que você acha. Você que é Ante que vai vir tripudiar, tenho certeza disso, pode vir falar do nosso Corinthians! Você que é corintiano, traz o seu ponto de vista também, fala o que você acha que tem que melhorar, o que precisa mudar no Corinthians, pra gente conversar em um próximo vídeo, tá bom? Por hoje eu me despeço.